Eficiência através da utilização de ferramentas. Como melhorar aí a eficiência do seu pós-venda? Bom, é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o Olavo Centeno e nesse espaço a gente fala sobre peças, serviços e acessórios, sobre o universo aí de pós-venda de concessionárias. Nós vamos numa série, Eficiência. Já falamos como melhorar a eficiência utilizando de processos, como melhorar a eficiência através do aumento do conhecimento do nosso time. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre como melhorar a eficiência através das ferramentas. Olha, e aqui é um ponto muito crítico e negligenciado bastante no nosso pós-venda por aí. Porque quando a gente pensa nos nossos profissionais, os 3 agentes, aqueles, se você não viu os outros 2 vídeos, dá uma olhadinha lá depois. A gente sempre fala dos agentes, né? O pessoal do CRM faz e recebe contatos dos clientes para fazer as visitas, os agendamentos. O time de consultoria técnica, que é um grande elo de ligação entre o técnico e o nosso cliente. Então ele é o nosso grande advogado ali, um papel muito importante no pós-venda, e o próprio técnico. Esses 3 grandes agentes, a gente precisa melhorar a eficiência deles, fazer o que tem que ser feito num tempo menor do que é esperado, com qualidade máxima e satisfação máxima do cliente. Esse é um fator fundamental para, num determinado momento lá na frente, a gente falar sobre a tal da produtividade. E aí sim, fazer tirar verdadeiro leite de pedra. Mas primeiro, temos que tratar da eficiência. E a eficiência, melhorar a eficiência através de ferramentas, passa pela primeira grande crença que a gente tem que derrubar. Ferramenta, ela pode ser considerada como um custo ou como um excelente investimento. O que determina se vira custo ou se vira investimento? O retorno. Se não dá retorno, se eu adquiro uma ferramenta, seja ela tecnológica, e aí nós estamos falando de softwares, né? Ou uma ferramenta de trabalho mesmo, ferramentas manuais básicas da manutenção, ferramentas especiais, né? Aquelas tão importantes que as montadoras têm. Qualquer uma dessas ferramentas, se ao adquirir essa ferramenta, nós não a utilizamos, se nós a utilizamos de maneira errada, ela se tornou um custo. Ela não vai se pagar. Eu vou dar um exemplo. Eu compro um sacador de rolamento. O que determina se ele foi um investimento ou um custo? Se em algum momento eu pego o meu técnico sacando um rolamento e levando mais tempo do que é o preconizado, porque não está utilizando essa ferramenta e ela está lá parada, ela é um custo. Se eu tenho o rolamento sacado e aí fiz ele de maneira inapropriada, sem o uso da ferramenta, criei nele uma marca, foi para garantia, a montadora olhou, viu que tinha um agente externo que não foi removido da maneira correta, não pagou essa garantia, olha o rolamento, a ferramenta se tornando um custo maior ainda. Então, nesse caso, não utilizar a ferramenta é um custo. Eu tenho um sacador, mas eu estou utilizando ele de maneira errada. E aí a ferramenta, em vez de se mostrar extremamente útil, ela não faz o que deveria fazer, ou ela por si só estraga. E aí virou um custo. Eu comprei uma ferramenta que me era prometido durar ali 10, 15 anos e no primeiro, na segunda utilização, eu já vou ter que repor essa ferramenta porque ela foi utilizada de maneira inapropriada. Então, a ferramenta, ela pode ser encarada custo ou investimento. A maneira como nós a utilizamos é que vai determinar. Mas, Olavo, é lindo isso falar, mas como é que eu convenço o titular, a alta gestão, a fazer o investimento que tu está falando? Poxa, é só olhar como o tempo que é necessário e os riscos que são corridos e o custo disso tudo
sem a utilização da ferramenta que você quer e pegar os ganhos que esta ferramenta vai trazer, esses ganhos divididos pelo valor do investimento vai determinar quanto tempo vai ser preciso para ele retornar o valor investido e mais, ele começar a se pagar e trazer lucro. E sim, uma ferramenta, quando ela é bem investida e utilizada, ela bota dinheiro no caixa. Eu vou dar um exemplo aqui de alguma ferramenta que é utilizada para um processo, seja qualquer um sacador de retentores, por exemplo. E aí o nosso time nunca usa o tal do sacador, porque não tem, e metade dos rolamentos dos retentores, as garantias acabam sendo negadas. E a gente tem um custo lá de garantia negada, porque não tira o retentor da maneira correta, de, sei lá, 3, 4 mil reais todo mês. O sacador custa R$ 1.000, R$ 1.500, R$ 2.000, R$ 4.000. Poxa, tá na cara que a partir do momento em que eu tenho esse sacador, o primeiro mês de trabalho em que todos os retentores forem sacados utilizando essa ferramenta, esse motivo de marcas nos retentores não serão mais plausíveis de serem utilizados pela montadora para negar a garantia. Nós passaremos a não ter essas garantias negadas. Primeiro mês, segundo mês, está pago. Está pago a ferramenta. O resto é a ferramenta botando dinheiro no caixa. Eu tenho uma ferramenta lá para o nosso pessoal do CRM, uma ferramenta de tecnologia, que faz com que o cliente, com que o nosso usuário, pelo perdão, ele consiga enxergar na tela do computador dele todas as informações necessárias para o cliente. Então, nesse momento, ele está fazendo um atendimento e hoje, sem a ferramenta, de tanto precisar entrar em vários lugares para identificando que o cliente vai pedindo, ele levará 10 minutos para fazer um bom agendamento, explicar direitinho o que vai ser feito, fazer todo um trabalho, 10 minutos com o cliente. A ferramenta vem e permite que esse meu usuário faça exatamente o mesmo trabalho em 5 minutos. Eu reduzi em 50% o tempo. Ah, mas será que isso é importante? Pô, pergunta para o teu cliente numa hora de pico que está tentando entrar em contato com o teu pós-venda e não consegue, quanto importante ele esperar 3 toques ou esperar 15 toques do telefone até ser atendido. Ele tentar 3 vezes e não ser atendido em nenhuma das vezes e poder ser atendido já na primeira vez. Quantos clientes tentam, não conseguem falar conosco logo numa primeira tentativa e acabam optando em levar em outro lugar porque foram atendidos mais rápido lá? Quanto custa isso tudo? Eu tenho certeza que quando a gente soma isso, percebe claramente que uma ferramenta que aglutina todas as informações numa única timeline e é entregue para o nosso profissional do CRM, vai sim ser extremamente benéfica para o trabalho dele, vai melhorar a eficiência dele e ela vai se tornar um grande investimento, porque ela vai permitir que a gente traga mais clientes, que a gente atenda mais clientes em horário de pico, que a gente não vá perder clientes porque não conseguimos nem atender uma ligação dele. E o consultor de serviço, o mesmo se faz verdadeiro. Quantas e quantas vezes, por falta de ferramentas básicas, um telefone que preste, um computador que funcione, um tablet na hora que está fazendo o checklist de entrada, quantas essas ferramentas extremamente baratas, perto de tudo que ela pode trazer de retorno, são negligenciadas. A eficiência, fazer mais com menos tempo, com qualidade máxima, ela é sim 100% possível com o uso de ferramentas. Nós precisamos aprender a mensurar os ganhos com essas ferramentas. E a melhor pessoa para te ajudar nisso é quem quer te vender a ferramenta. Ela chegou aí e quer te vender ferramentas para a tua oficina, ele tem que te ajudar a entender o ganho disso, para que você possa mensurar isso. Quantas vezes eu visito pós-venda que tem uma parafusadeira elétrica e o cara gasta lá 10 minutos com uma chavezinha de fenda metendo parafuso
que ele poderia levar 30 segundos. Uma parafusadeira na mão de cada técnico. Oficina tem 15, 20 técnicos. Quanta produtividade, quanta eficiência, quanto se produz mais ali. Essas ferramentas iam ser pagas em meia dúzia de dias. Quanta satisfação do cliente, porque você sabe, quanto menos tempo o veículo fica no pós-venda, maior é a satisfação dos nossos clientes. Quanto menos exercício físico, pessoal, quanto menos trabalho o nosso técnico tiver, melhor. Ele chega inteiro no final do dia, ele chega inteiro no final da semana. Ah, mas a gente quer isso? Claro que a gente quer. Claro que a gente quer. A gente quer que o cara atenda o último veículo às 4 da tarde, numa sexta-feira, com a mesma tranquilidade que ele atendeu o carro na segunda-feira às 9 horas da manhã. Olha, olha com carinho os retornos que tu tens e vê se esses veículos, os que mais dão retorno, retrabalho na tua oficina, eles não são feitos em horários próximos, eles não estão sendo feitos trabalhos próximos da hora de entrega do veículo ou próximos do final de dia, do meio da semana para o final. Uma olhadinha. Você vai perceber que ferramentas, elas trazem sim eficiência para o teu técnico, para o teu consultor de serviço e para o teu operador de CRM. Seja elas softwares ou ferramentas manuais. Sucesso, boas vendas, invista em ferramentas e a gente se vê aí num próximo episódio. Tchau, tchau.